A tabela mostra a classificação final de um torneio de futebol disputado por 6 seleções, onde cada seleção jogou uma única vez contra cada uma das outras. Para a pontuação, o critério utilizado foram os já conhecidos, onde cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 ponto e derrota nenhum ponto. O problema diz ainda que, neste torneio, a seleção da Alemanha ganhou da seleção da França. E, com isso, quer saber com qual das seleções a Alemanha veio a empatar. Bom, pela tabela, já é possível completar a coluna do número de empates, já que a equipe da França ela não veio a ganhar e acumulou um total de 4 pontos. Certamente, estes pontos foram conquistados por empates. E com isso, 4 empates para a seleção da França, já sabendo que cada um destes empates foram quando a seleção da França jogou contra a Espanha, Dinamarca, Camarões e Bolívia, uma vez que ela perdeu para a seleção da Alemanha. Pois bem, a seleção espanhola veio a acumular 4 pontos, onde ela só obteve uma vitória. Uma vitória vale 3 pontos, isso significa que o outro ponto foi por um empate. Como já sabemos que a França empatou com cada um destes 4, certamente este empate ocorreu quando a Espanha jogou contra a França. Vamos colocar um Fzinho aqui para nos ajudar. Da mesma forma, a seleção da Dinamarca, que só obteve uma vitória e acumulou 6 pontos, é certo que com essa vitória ela só ganhou 3 pontos, então os outros 3 pontos foram com 3 empates. Desses 3 empates, sabemos que um deles foi com a seleção da França. Do mesmo modo, Camarões, que obteve 2 vitórias, ou seja, acumulou 6 pontos, mas no total, como Camarões obteve 7, acabou empatando uma única vez, que também foi com a seleção francesa. Já a seleção da Bolívia, que conseguiu 2 vitórias e conquistou 8 pontos, é claro que dessas 2 vitórias ela acumula 6 pontos, sobrando então 2 pontos para os empates, então ela empatou com 2 seleções. E é óbvio, uma delas foi com a seleção da França. Bom, nem é preciso colocar, mas se quiséssemos, como a seleção da Alemanha obteve 3 vitórias, ou seja, 9 pontos, e o total são 10, o último ponto foi por um empate. E este empate não foi com a seleção da França, porque já foi dito que nessa partida a Alemanha se saiu vencedora. Pois bem, também é certo que a Alemanha não veio a empatar com Camarões, porque Camarões empatou com a seleção da França. Também a Alemanha não veio a empatar com a equipe da Espanha, porque a Espanha só obteve um único empate, que foi com a França. Com isso, já podemos olhar para as outras 2 seleções, a Bolívia e a Dinamarca. Como a Dinamarca obteve 3 empates e um deles foi com a França, os outros 2 não foram quando jogou contra Camarões, muito menos quando jogou contra a Espanha. Como só sobraram 2 equipes, é certo que a Dinamarca veio a empatar quando jogou contra a Bolívia e quando jogou contra a Alemanha. No entanto, acabamos de descobrir com qual das equipes a seleção da Alemanha veio a empatar, que foi com a seleção da Dinamarca. Portanto, a alternativa correta é a letra A.